Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Bases da Cultura Ocidental. Vamos falar sobre a invenção, o surgimento da filosofia. Esse material é baseado no conteúdo do professor André Alonso. Vamos lá dar continuidade ao nossa aprendizagem. Bom, vamos falar um pouco do percurso, para a gente entender como a gente chegou aqui nesse tópico. A gente viu, primeiramente, a ética homérica, né, onde o herói é apresentado como um modelo, né? A sociedade heróica é um molde para a vida real, e ela traça normas e parâmetros que tornam possível uma vida civilizada, apesar das atrocidades e da barbárie da guerra. Então, a gente tem esse contexto na época homérica. Já na poesia didática de Hesíodo, a gente tem conselhos para viver a vida de modo justo e equilibrado. Percebam justamente essa parte aqui de conselhos para viver a vida. Isso aqui vai ser muito importante num ponto específico da nossa aula. Homero e Hesíodo, eles constituem, então, um primeiro código de comportamento, tá? Sendo considerados os pais da educação e da civilização grega, tá? Trazendo uma temática fortemente social, matemática fortemente social. Na lírica, com outros poetas, a preocupação com a vida em sociedade, com a justiça, com a virtude, isso tem continuidade, ok? Havendo, porém, um espaço dedicado ao indivíduo enquanto tal, ou seja, começa-se a ter uma ideia do indivíduo em si, dos temores, das suas angústias, das suas aspirações, tá? Os poetas, eles abordam outros temas que não tem como foco a sociedade em si, mas o indivíduo, ou seja, o particular, aquele que faz parte da sociedade, tá? É tudo isso, e tudo isso dentro de uma esfera específica. Beleza? A lírica sapiencial. Vamos entender o que seria a lírica sapiencial. E a gente precisa perceber, primeiramente, a palavra sapiencial, que vem, a gente consegue pensar no nosso português de sapiente, de saber algo, né? A literatura de tipo existencial explora questões como a vida e a morte, a juventude e a velhice, a felicidade e a tristeza, a riqueza e a pobreza, a saúde e a doença, até que a morte os separe. Brincadeiras à parte, a gente percebe essas antíteses, né? Vida e morte, juventude e velhice, felicidade e tristeza. Tudo que se refere mais intimamente ao indivíduo. Isso aqui me lembra até um pouco, não tem muito a ver, mas me lembra um pouco essa questão dualística, essa antítese do barroco, mas não é o ponto aqui, não é isso. Me fez lembrar, é o que eu estou querendo dizer. Tem essa dicotomia. Por um lado, questiona, exprime angústias e descreve essas angústias. Tem um viés teórico, né? Reflete sobre a existência humana. Para se viver, deve concretizar-se em escolhas e ações cotidianas, que pouco a pouco constrói um quadro mais completo e complexo. Por outro lado, tem uma poesia sapiencial de viés prático, tá? Semelhante àquela que Hesíodo nos traz. Por exemplo, então eu tenho uma questão mais menos racional, um pouco mais ideológica, e uma segunda questão mais prática, de conselho. Olha, você deveria agir dessa forma, igual o Hesíodo fala para o irmão dele, você não deve querer pegar o dinheiro que não é seu, você deve trabalhar, você deve não casar-se com uma meretriz, casar-se com uma mulher que seja que te ajude, não tem apenas um filho. Então, assim, algo mais prático, um conselho mais prático, sapiencial, tá? A poesia procura, então, compreender e exprimir a riqueza da existência humana, uma dimensão teórica, mas também ela orienta e constitui modelos para o agir humano, tá? Para que essa existência se realize plenamente no dia a dia e o indivíduo possa alcançar, assim, alguma felicidade. Frequentemente, esses diferentes âmbitos encontram-se entrelaçados, tá? Ou seja, a gente não consegue muito separar o ideal do sapiencial. Lembra daquela briga cotidiana que temos entre a razão e a emoção? Aqui há essa em textos, dentro de textos, dentro da poesia, a gente tem essa questão, essa dualidade, que algo que é mais ideal, algo que é mais racional e prático, algo que é mais, ai, nossa, viajando, e algo que é mais prático, mais incisivo, ok? Tem essa dualidade.
Poesia gnômica. Gnoma, que em português pode significar máxima. Tá? Um pensamento breve, conciso, muitas vezes de caráter filosófico e ético, preconizando, assim, uma conduta a ser seguida. Então, uma poesia gnômica, ela vai trazer para você algo que você precisa seguir, como se fosse uma norma de conduta. Tá? Siga isso, faça isso. Tá? O termo vem do grego gnome, cujo sentido é conhecimento ou opinião. E essa parte de conhecimento e opinião, guarda no coração de vocês que isso é um tópico de aulas mais para frente, mas guarda aí. Tá? O comediógrafo Menandro é famoso por suas máximas. Vejamos algumas máximas aqui, algumas partes de uma poesia gnômica de Menandro. É que ele fala: se tens amigos, considera que tens um tesouro. Tá? A língua é a causa de muitos males. É melhor calar do que falar em vão. A gente pode trazer assim uma forma abrasileirada de falar assim, como é que é do amigo? Tem até música, que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, que quem tem amigo não morre pagão, a língua é o chicote do rabo, a gente tem alguns ditos populares assim, né? É melhor calar, é melhor prevenir do que remediar, a gente tem esses ditos. Então aqui, Menandro, ele tem essa poesia gnômica. Então ele fala, se tens amigos, considera que tens um tesouro, que um amigo é um tesouro, né? A língua é a causa de muitos males, porque quando você fala demais, você acaba sendo julgado pelo que você fala, então pode causar muitos problemas. É melhor calar do que falar em vão. Isso aí, hoje em dia, a gente tem um problema, porque as pessoas não falam, as pessoas digitam. Existem algumas pessoas que falam que as redes sociais deram voz aos idiotas, e a gente concorda nesse ponto. Vamos falar sobre Solon. Quem foi Solon? Solon foi um estadista, tá? Um estadista e legislador ateniense no século 7 e 6 a.C. Tá? Ele tinha a mesma preocupação de Hesíodo com a justiça, com o reto viver, com esse equilíbrio. Tá? Então, ele foi responsável por uma série de reformas administrativas e econômicas com uma base moral que visava o quê? O combate da ganância e da prepotência que minavam a sociedade ateniense da sua época. Lembra que Hesíodo, no livro que ele faz... eu esqueci o nome do livro. É o segundo livro que fala Tempos e Dias, Fim dos Dias, alguma coisa com dias, que ele fala justamente para o irmão dele. Ele escreve para o irmão dele, que fala que ele não lembra que Hesíodo tinha um irmão e o irmão dele estava querendo tomar toda a herança sem dividir. Então o Hesíodo trabalhava essa parte do irmão falando que ele deveria trabalhar, que é digno o homem trabalhar. Então aqui Solon tem essa pegada aqui de combater a ganância, tá? Solon também proíbe a prática de venda de um cidadão endividado e sua família como escravos, porque era muito comum isso na época. Tá? Inclusive, era muito comum na época o pai poder vender seus filhos como escravos. Tá? Era uma sociedade que não era, enfim, não era lá essas coisas, não. Tudo bem? Então, ele liberta da escravidão aqueles que haviam sofrido tal penalidade. Tá? Ele vem com esse viés libertador, ok? Teógenes de Mégara. Ele é um autor grego que deu especial atenção à poesia sapiencial ou gnômica. Perceba que aqui ele faz uma comparação. Você pode chamar de poesia sapiencial ou poesia gnômica, tá? Encontram-se inúmeros conselhos para o bem agir e viver. Por isso que eu falei, preste atenção em Hesíodo, porque Hesíodo ele trata muito desses conselhos, olha, você deveria agir dessa forma, você poderia achar um equilíbrio, trabalhe, case-se, tenha apenas um filho. Então, são alguns conselhos, ok? Ele reconheceu que o homem está sob o governo dos deuses. Isso aqui, Teógenes de Mégara, tá? Reconheceu que o homem está sob o governo dos deuses. Todo o bem e todo o mal vem dos deuses e não há ser humano que seja completamente feliz, mas nem por isso ele deixou de aspirar à felicidade. Reconheceu também que os homens possuem diferentes habilidades, diferentes dons. Tá? Não há nenhum ser humano perfeito, isso é maravilhoso. Não há nenhum ser humano perfeito, não há quem seja sábio no sentido pleno. Isso aqui é muito interessante quando ele fala que não há ninguém sábio no sentido pleno, porque lá Pitágoras ele vai trazer uma concepção sobre isso. Vai trazer uma concepção sobre isso. Deixa eu só verificar aqui se eu não estou falando o nome errado. Só um minuto, que agora me deu... Fiquei um pouco confuso aqui.
Vamos lá, Pitágoras, exatamente. Pitágoras, gente, porque, enfim, eu falei Pitágoras, me veio Platão depois da cabeça, só para não ter problema, nenhum erro aqui. Então, Pitágoras, depois ele fala disso, quando perguntam para ele como ele se chamava, como ele se denominava, e ele não se considerava um sábio. E isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante, né? E aqui ele fala, Teógenes, ele fala que não há quem seja sábio no sentido pleno, ou seja, eu não vou saber tudo, você não vai saber tudo. Então a gente pode agregar conhecimentos ao invés de apontar o que o outro não sabe fazer. Isso é interessante. O homem pode alcançar uma sabedoria e uma habilidade limitada e relativa, ok? E isso é legal porque a gente vai estar sempre buscando mais conhecimento, tudo bem? Os textos de Teógenes, aqui eu trouxe só dois, tá? Que ele fala assim, ó, não andes em companhia de homens perversos, mas convive sempre com os bons. E aí continua o texto, a gente pode, traduzindo, quem anda com porcos, farelo come. Tá? Se você quiser trazer o texto bíblico, não sente na roda dos escarnecedores, vamos colocar assim também. Tá? No segundo, ele fala, ninguém é feliz, pobre, mal ou bom, sem a vontade de Deus. Tudo bem? Então, aqui ele fala sobre a vontade de Deus, que o homem está sobre a vontade de Deus, ok? Do mito à razão, vamos começar a falar um pouco nesse sentido de como teve o surgimento, então, da filosofia. A cultura grega arcaica oral, tá? Lembrando que sempre no início era tudo oral, tá? Na qual a poesia ocupa um espaço importante, principalmente a épica, conservando e transmitindo entre gerações um arcabouço tradicional cheio de mitos. Lembra que o mito é uma narração que é passada de gerações em gerações, que é contado para explicar fenômenos da natureza, que é contado para explicar o surgimento dos deuses, o nascimento dos deuses, algumas coisas que tinham tanto na natureza quanto científicas, vamos colocar assim, eram passados pelos mitos, através dos mitos. E a gente percebe também que os mitos eles são alternativos, eles alteram também não só de geração para geração, mas também entre as comunidades que escutam esses mitos. Por quê? Porque a gente passa aqui de uma forma, lá em outro lugar passa de outra forma. A gente pode pensar, por exemplo, algumas lendas que contam aqui no Brasil. Uma região conta de uma forma, em outra região vai contar de outra, e isso é totalmente normal. É o que aconteceu com os mitos, tá? O mito é uma narrativa organizada, oral e tradicional, com o primeiro nível de explicação do mundo, de fenômenos da natureza, de elementos da vida humana. Não é necessariamente contrário à razão. Isso aqui é bem interessante falar, porque não é necessariamente contrário à razão. Inclusive, se eu não me engano, perguntam para Sócrates se ele acreditava ou não, e há uma explicação que ele fala que ele prefere acreditar, até porque o não acreditar deveria provar alguma coisa, isso daria muito trabalho. Ele tem texto que fala disso, é bem interessante. Então, o mito ele nasce devido à propensão natural por buscar explicações para tudo aquilo que nos cerca e que nos acontece. Mito e filosofia, eles não se opõem, tá? Não se opõem radicalmente. Antes, provém de uma raiz comum, o desejo do saber. Então, o mito, ele vem desse desejo do saber, só que ele é contado de uma forma, digamos, não científica, né? Ele conta o que aconteceu de uma forma não científica. Por exemplo, quando fala do inverno. Por que do inverno? E aí eles associam a deusa e etc., que a filha dela foi sequestrada por Hades e tal. Então, assim, você consegue explicar um fenômeno, eles explicam um fenômeno através de um conto, através de uma história, através do mito. Tudo bem, não é científico, mas ele não se opõe. Por quê? Por que não se opõe à filosofia? Porque é justamente pelo desejo de saber, é a busca pelo porquê. Isso que é interessante, tá? Então, Aristóteles ele fala assim, ó, que aquele que ama os mitos, ou seja, o filomito, de certo modo, ama a sabedoria, é um filósofo. Então, quem ama o mito, ama a sabedoria, é um filósofo. Ok? E ele fala também que o desejo de saber não provém de uma cultura específica, porque muita gente falava porque a Grécia, os gregos, mas a vontade de querer saber, a curiosidade, ela surge no homem, em qualquer pessoa, no homem que eu digo é no ser humano, e em qualquer ser humano, isso é inato do gênero humano, ok? Então não é de uma cultura específica, é de todas, tudo bem?
Fatores que concorrem para a eclosão do pensamento filosófico na Grécia. Então, nós temos aqui, ó, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores. A situação geográfica, tá? Devido à navegação, então permite ali o quê? Um contato com outras civilizações, resulta de trocas culturais, começa a ter essa questão com outras línguas, com outras culturas, então a situação geográfica começa a abrir um pouco a mente das pessoas, tá? O ambiente intelectual do século VII, tá? Então a poesia do século VII e século VI abordam frequentemente temas ligados à existência humana, à condição social do homem, e isso vai acabar sendo questões centrais da filosofia grega. Tá? A influência da religião, como obviamente, a religião está presente em todos os momentos, tá? Por causa de diversos cultos a deuses, a conceitos, a questão grega dos deuses, que é muito forte, então isso vai ter um apelo muito forte. Tá? As teogonias, tá? Que vem explicando, uma tentativa de explicar o surgimento dos deuses, do mundo, do funcionamento da realidade humana, do funcionamento da natureza, tá? A sabedoria gnômica, tá? Que tem sentenças com conselhos sobre moderação, sobre prudência, sobre verdade, sobre respeito aos pais e às leis, constituindo ali a poesia gnômica, a sabedoria gnômica traz um código de conduta moral, contendo também uma série de elementos teóricos sobre o homem e o mundo. E a condição social e econômica de uma parcela da população. Por quê? A gente também tem um debruçar maior depois nisso, mas a gente traz isso porque quando as pessoas daquela sociedade já têm um nível material ok, eles entram no ócio, e não é o ócio que a gente pensa hoje em dia de não fazer nada, de ser vagabundo, tá? Não é esse ócio, é o ócio de você ter tempo para pensar, de você ter tempo para se instruir, de você ter tempo de pesquisar. E é engraçado porque em 1 Timóteo, se eu não me engano, na Bíblia, tem não lembro se é 1 Timóteo, mas tem uma passagem bíblica que fala sobre as viúvas. Se eu não me engano, é sobre as viúvas. Tá? E fala que a mulher não deve ser ociosa. Então a gente percebe como aquela parte ali estava querendo dizer assim, a mulher não deve adquirir conhecimento. E isso é muito interessante, porque a gente traz o ócio como se fosse trabalhar. A pessoa precisa trabalhar o tempo inteiro. E aqui, nesse caso, não é disso que está se falando. É na busca pelo conhecimento. Isso é muito interessante. Tá? Os 7 sábios. Bom, primeira coisa. Os 7 sábios, eles eram, na verdade, mais do que 7, porque cada um tinha uma lista. Tudo bem? Eu trouxe aqui uma lista de Platão, mas tinham outras listas, assim, não era uma lista única, tá? É um título dado a alguns homens públicos da Grécia Antiga, políticos, legisladores, filósofos, enfim, tá? Que preconizavam um caminho à conduta moral, tá? Há várias listas de sete sábios, como eu disse, tá? Mas alguns sempre estão presentes, como Tales, de Mileto e Solon. Tá? Solon, que é o estadista, que fez lá a libertação da galera que era vendida como escravo. Tudo bem? Então, tem essa lista aqui de Platão, e ele fala de Tales, de Pítaco, de Bias de Priene, de Solon, Cleóbulo, Misson de Quineia, Quilon de Esparta. Tudo bem? Surgimento, vamos falar da contribuição da filosofia. Com a filosofia, nós temos um benefício para outras disciplinas, outros conhecimentos do saber, como a história, como as matemáticas, como algumas ciências particulares. Também, depois do surgimento da filosofia, nós temos começa-se a utilizar a prosa, tá? Que até então tudo era escrito em verso, então a gente começa a utilizar a prosa, tá? Novos campos do saber surgem, não apenas uma prosa técnico-científica, mas também uma prosa retórico-literária. Então, a gente tem esse start aqui da prosa. Tá? E o mito, como explicação da realidade, ele começa a ser deixado para trás, porque começa a ter, então, algo que é técnico-científico.
algo que é, na verdade, científico, que tem uma base científica. Então, começa a se deixar um mito para trás e começa-se a ter essa troca do que é algo passado por gerações do que é algo que é mais concreto. Tudo bem? Definição nominal de filosofia. O processo de definição não foi nada rápido, tá? Na verdade, foi lento e gradual. Foi um amadurecimento espiritual e humano dos gregos, vamos dizer assim. Tá? A criação do termo filosofia, ela é atribuída a Pitágoras, mas é um fato que não se pode ter certeza. Tá? Existe a primeira ocorrência atestada do termo filósofo estaria em um fragmento de Heráclito, de Éfeso, na verdade. Tá? Mas no mundo foi conhecido como Pitágoras, sendo o primeiro a usar o termo filósofo. Tudo bem? Então, com efeito, os homens que amam a sabedoria, tá, devem ser conhecedores de muitíssimas coisas. Então, quando eu falo de homens que amam a sabedoria, eu estou falando de filósofos. Tem o filo e a parte que é justamente amar, sabe? Tá? Então, quando eu falo de filósofos, é amar a sabedoria, amar o conhecimento. Tudo bem? Aí aqui tem aqui, ó, filos, amigo, sofos, sábio. Então, o filósofo, portanto, não é um sábio. Olha que legal. O filósofo não é um sábio, mas é alguém que ama e busca a sabedoria, tudo bem? E de acordo com Pitágoras, é aquele que ama, que é o amigo do sábio. E quem é o sábio? Para Pitágoras seria Deus. Então a busca pela sabedoria exige um primeiro passo, que é o reconhecimento de que você não é sábio. Olha que legal, olha que dificuldade isso. De você entender que você não é sábio e que você nem digno de sabedoria é. Olha que maneiro. Tá? Pitágoras, então, ele responde a Leôncio o seguinte: teria comparado a vida a um festival. Ele fez uma comparação, isso aqui é muito legal. Vamos lá. Ele fala de 3 categorias de gente. Ele está falando de um festival. Lembra que tudo era a parte dos jogos, a parte do teatro, tudo eram festivais, tá? Então, quando ele fala desse festival, ele fala que tem 3 categorias de gente, 3 categorias de pessoas. Os que vão para lutar, ou seja, para competir ou para atuar, tá? Os que vão para o comércio, ou seja, os que vão para vender alguma coisa, e aqueles que vão para assistir, aqueles que vão para apreciar o espetáculo, tá? São os espectadores, tá? E para Pitágoras, esse é o melhor tipo de gente, porque são os que desfrutam daquilo, tá? Porque assim como é a vida, ele faz uma comparação. Há homens que nascem e uns se tornam, buscadores, ou assim, pessoas que buscam sempre enriquecer, outros buscam a visibilidade, estar no centro das coisas, e outros que simplesmente estão ali para aproveitar. Tá? Procurando, na verdade, só viver e aproveitar e adquirir conhecimento. Ponto. E para eles, esse é o melhor tipo de pessoa. Tá? Cícero narra o episódio Cleonte e a comparação feita por Pitágoras. A vida é como um desses festivais ou espetáculos que havia na Grécia e que atraíam multidões. Ali ocorriam diferentes tipos de gente. Ali ocorriam diferentes tipos de gente. Havia os que buscavam a glória, os que buscavam o lucro, os que iam apenas para observar o espetáculo. E eram, portanto, o tipo mais nobre. Ou seja, os mais nobres era quem ia para olhar apenas, para observar. Assim também é com a vida. Nela há os que buscam a glória, os que buscam o dinheiro e a riqueza. Mas há também aqueles que vivem a vida buscando apenas o conhecimento. Esse tipo de vida é, sem dúvida, muito mais nobre do que os demais. É um pensamento muito interessante, é um pensamento que a gente nos faz pensar também se a gente está só trabalhando para ter dinheiro ou se a gente está estudando para ter dinheiro ou se a gente está estudando para adquirir conhecimento, né? Fica aí a minha parte filosófica para fazer você refletir. Filosofia e sabedoria. A filosofia era chamada antes de sabedoria, tá? Ela tinha, antes de ser chamada filosofia, ela se chamava sabedoria. A palavra filosofia ela é recente,
mas a sua realidade, a sabedoria, é bem antiga. A razão para a criação de um novo termo seria a humildade. Olha, isso é muito legal, a humildade, porque, na verdade, quanto mais a pessoa adquire conhecimento, parece que ela esquece um pouco da humildade. Como destaca Santo Agostinho em um trecho de sua obra A Cidade de Deus, fala assim, ó, visto que se chamavam sábios aqueles que por algum modo de vida, vou ler de novo, visto que se chamavam sábios aqueles que, por algum modo de vida digna de louvor, pareciam superar os demais. Olha só, pareciam superar os demais. Ele, Pitágoras, tendo sido perguntado sobre o que se declarava, respondeu que era um filósofo, isto é, um estudioso ou um amante da sabedoria, porque proclamar-se sábio parecia muitíssimo arrogante. Então, Pitágoras ele fala assim, olha, eu acho que dizer que eu sou sábio é muita pretensão, muita arrogância minha, tá? Porque eu me colocaria acima das outras pessoas. E, na verdade, eu não sou sábio. Eu sou uma pessoa que ama buscar a sabedoria, que ama buscar conhecimento. Eu sou um filósofo, e isso é sensacional. A sabedoria digna de seu nome deve ser humilde, como a gente consegue perceber, né? Com efeito, visto que os antigos que se aplicavam ao estudo da sabedoria eram chamados de sofistas, isto é, sábios. Pitágoras, tendo sido interrogado sobre o que ele se declarava, não quis se chamar de sábio como seus antecessores, tá? Porque isto parecia presunçoso, mas chamou-se de filósofo, isto é, amante da sabedoria. E a partir daí, o nome de sábio mudou para filósofo e o nome de sabedoria para filosofia. Então, a mudança aqui, a nomenclatura surge com Pitágoras falando, olha, eu não sou sábio, eu sou filósofo, porque eu busco a sabedoria, eu busco o conhecimento. É muita arrogância eu dizer que eu sou sábio, tá? Eu sou um filósofo. Então, a sabedoria passa a ser chamada filosofia e o sábio passa a ser chamado filósofo, depois de Pitágoras de fazer esse discurso belíssimo, tá? Com efeito, parece um amante da sabedoria aquele que a busca por si mesma, olha só, que a busca por si mesma e não em razão de outra coisa. Com efeito, quem busca algo em razão de outra coisa, ama aquilo em que a razão, em razão de que busca mais do que aquilo que busca. Eita, parece confuso? Não. Por exemplo, ele fala, se eu amo A, mas eu busco A querendo B, na verdade eu não amo A, eu amo B. Porque o A só me serve para alcançar B. Então, por exemplo, nós buscamos sabedoria. Nós buscamos sabedoria. Mas hoje nós buscamos sabedoria porque nós amamos a sabedoria ou porque nós precisamos passar numa prova? Ou porque nós precisamos de salários melhores? Então, hoje, estou colocando o nosso contexto dentro dessa frase. Lembra que a gente não pode ser anacrônico, pessoal. Tá? Não vamos entrar em discussões aqui por bobeira. Mas olha só, se hoje nós buscamos a sabedoria, mas pensando numa melhor qualificação, na verdade, eu não amo a sabedoria, eu amo a qualificação. É isso que está querendo dizer o texto aqui. Fria e calculadamente. Ok? A definição real de filosofia. Aqui tem algumas definições, tá? Cícero, ele diz que esclarece o conceito de verdadeiro amante da sabedoria. Tá? A sabedoria é um fim em si mesma. A sabedoria é apenas um meio. Tá? A sabedoria não é um fim em si mesma. A sabedoria é um meio. É a ciência das coisas divinas. Tá? A definição que Santo Isidoro ele nos dá uma definição de filosofia, que é o conhecimento das coisas humanas e divinas. A filosofia seria o conhecimento das coisas humanas e divinas, unido ao esforço pelo bem viver. Alcúnio de York fala que a filosofia é a investigação das naturezas
é o conhecimento das coisas humanas e divinas na medida em que possível ao homem avaliá-las, tá? Então, na medida que o homem pode avaliá-las, isso é a investigação da filosofia, tá? A investigação da natureza seria a filosofia. A filosofia é também a excelência da vida, o esforço de bem viver, a meditação da morte, o desprezo do mundo, o que muito convém aos cristãos, os quais uma vez despreza a ambição deste mundo, vivem com uma metódica semelhança da pátria futura. Isso é legal falar, porque o cristianismo ele prega isso, que aqui é apenas uma passagem. O que nós buscamos seria um encontro com Deus, um encontro com Cristo, ou seja, a segunda morada, né? A segunda morada. Então, isso aqui é muito legal também. Ou seja, seria buscar entender isso para desfrutar de uma outra vida. Tá? Aristóteles fala que é também correto chamar a filosofia de ciência de verdade. Tá? As causas de que trata a filosofia são, portanto, as primeiras ou universais. Ela busca dar uma explicação definitiva para o seu objeto, de modo que não seja necessária uma resposta posterior. Ou seja, ela quer dar uma resposta definitiva. Tá? O objeto da filosofia é universal. Todas as coisas e as suas causas primeiras e universais. O meio utilizado para conhecer o objeto é a razão humana. E olha que legal, porque a filosofia ela trabalha com a razão humana, não é com algo ideológico, é com a razão humana. Tá? A filosofia ela é racional, ela é uma ciência e ela busca a verdade. Tá? Então, ela é a ciência da verdade. E a filosofia é também considerada libertadora. Filosofia é liberdade. Inclusive, ele faz uma alusão ao termo conhecereis a verdade vos libertará. E isso é muito legal. Pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês por terem assistido até aqui. E tem uma frase: a excelência de vida só é alcançada pelo esforço de bem viver, isto é, viver de acordo com a verdade. Isso é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês tenham entendido esse conteúdo, que fique claro para vocês. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um beijo e tchau!